Irmão, e se eu te disser que a maior arma humana do governo mundial nasceu de um romance proibido, um sequestro cruel e um experimento digno de filme de terror? Pois é, a verdade por trás da Gunko é muito mais sinistra do que você imagina. Gunko, na real, é uma arma humana clonada, criada por ninguém menos que o Garland. O corpo da lendária Jeanne foi entregue nas mãos frias do Jay Garcia Saturn, que usou ela como cobaia para testar a transferência de poderes de Akuma no Mi. Já o sangue dela foi parar no laboratório maldito do Garland, que usou isso para clonar armas humanas depois do sequestro brutal. Esses dois, Saturn e Garland, são os cientistas mais insanos e sem escrúpulos que o governo mundial já escondeu. Pouco se sabe oficialmente, mas a Imu, aquela entidade misteriosa que manda em tudo, tentou sumir com Saturn depois de tantos fracassos. No lugar, colocou um gênio sombrio e eficiente, o cientista Gin. E mano, isso foi um checkmate friamente calculado. Depois que o Jin foi promovido a Cavaleiro Sagrado, ele passou a liderar as experiências mais bizarras da ciência mundial. O cara coordenou a criação de réplicas científicas, incluindo o clone do Vegapunk, e provavelmente outras armas que ainda nem foram reveladas. Mas a joia da coroa dele é a Gunko. Gunko é um clone bem sucedido, uma cópia perfeita da Guine, que aliás não era qualquer uma. Ex-comandante do exército revolucionário, mãe da Bonnie e noiva do Tal K, outro clone cabuloso. Mas por que diabos a Gunko sempre aparece com o rosto coberto? E por que ela parece sentir dor ao atacar o Loki? Tem algo muito errado nessa equação. Neste vídeo, a gente vai destrinchar a verdadeira identidade da Gunko. A arma viva criada por Figarland Garland, que carrega não só o sangue da Guine, mas também a sua consciência. E o nome dela já entrega tudo. Gunko vem de Gun, arma, com um sufixo feminino japonês, ou seja, ela é literalmente uma arma de guerra com cara de moça. Isso explica muita coisa. Ela não faz parte das 20 famílias fundadoras do governo mundial, o que abre duas possibilidades. Ou ela foi recrutada, tipo o Loki, por ser extremamente valiosa, o que não parece ser o caso. Ou ela é sim uma clone, igual a Stussy. Se a Stussy foi criada a partir da Miss Bakken por Vegapunk, com memórias e até emoções, então Gunko pode ter sido criada no mesmo molde, e mesmo sendo clone, a Stussy ganhou liberdade, o que prova que clones podem sim viver como humanos comuns. Só que tem um detalhe, Gunko não foi criada por Vegapunk, nem por Saturn, ela é obra do Jin. E diferente da filosofia do Vegapunk, que queria criar armas para proteger, o Jin criou armas para dominar. Por isso, Gunko virou uma cavaleira sagrada, tá no topo da hierarquia da guerra. Repara na simbologia, o nome Gunko representa violência e destruição, já o nome verdadeiro de K é Bibieta, que depois de aprimorado virou uma arma pacifista pelas mãos de Vegapunk. Ele até colocou um colar com chip de comando, que agora tá com a Bonnie. Ou seja, quem manda no Bibita agora é ela. Vegapunk sonhava com um mundo onde armas serviriam à paz. Já Saturn e Gin sonhavam com controle total. E é aí que entra a diferença entre os dois clones. Enquanto BB-8 é a arma da paz, Gunko é a arma da guerra. E tudo isso nasceu de um passado sombrio. Se você achava que a Jeanne era só mais uma, errou feio. A mulher teve uma recompensa de 190 milhões de berries antes mesmo de virar comandante do exército revolucionário. Isso há mais de 14 anos, quando as cifras eram muito mais significativas. Pra você ter noção, tem supernova que nem chegou perto disso. Ela foi capturada numa missão pelo próprio Saturno. Não por qualquer Tenryubito qualquer. A mulher era uma ameaça real. O governo não podia deixar ela solta, então decidiu usá-la. Vocês sabem o que rolou com a Jeanne, né? Pois é, as informações sobre ela vazaram pelas mãos de ninguém menos que Saturn, o cientista maluco do governo mundial. E adivinha o que ele fez? Mandou sequestrar a garota sem dó nem piedade. E por que será? Simples. Depois do rolo da Jeanne, o Dragon ficou mais nervoso do que nunca com a segurança. Não pode vazar a identidade de ninguém da Revolução, porque isso coloca a vida de todo mundo em risco, meu amigo. E tem o potencial especial da Jeanne também, né? Se a gente considerar o poder dela, não é surpresa que o Jin tenha visto nisso uma oportunidade de ouro. Ele pensou, vou usar o sangue dela para criar minhas armas clonadas. Cientista maluco 101. Isso é o tipo de coisa que só esses caras malucos fazem. Lembra daquele cientista da Guerra 66, o SMAP-TD? Pois é, o cara pegava soldados talentosos, extraía o sangue deles e, em laboratório, criava clones para lutar no campo de batalha. E o mais insano, 5 anos depois, os clones estavam prontos para a batalha, prontos para a guerra. O Jin, que é bem esperto, viu na Jeanne a chance de fazer o mesmo. Ele queria se destacar, passar o Saturn para trás e tomar o lugar dele antes que o velho morresse. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa. E adivinha só, enquanto o Saturn dava mole com a criação do navio demoníaco Toshi, o Gen foi lá
lá e clou a Diane direitinho, criou uma estrela do mar que chamou a atenção até do Imu. O negócio foi tão insano que o Imu na hora perdeu a paciência com Saturns e, plau, mandou o cara pro além. E sabe o que é mais doido? Aquele conselho de anciãos estava em funcionamento há séculos. E no fim o recado foi claro, ninguém é insubstituível. Agora se liga nessa parada, já reparou que alguns cavaleiros sagrados são uns velhos de mais de 100 anos, tipo o Summer e o Shamrock, enquanto outros, como o Jen e a Gunko, parecem ser uns moleques de 20 anos? A Gunko então tem cara de quem tem uns 20 e olhe lá. Como assim? Isso não bate, né? Lembra do Vegapunk? O cara tem 65 anos, mas os clones dele são tudo mulheres jovens, tipo Lilith, York e Atlas. E até o gênero muda, não é? Então, os clones não precisam ser idênticos ao original, mas a personalidade deles costuma ser parecida. No caso da Gunko, parece que ela é um clone da Diane, mesmo sendo novinha. E adivinha, ela tem aquela força toda, mas ainda falta uma coisa. Ela deve ser mais uma dessas máquinas de obediência, porque a memória e a personalidade dela foram ajustadas. E aí, se você olhar bem no olho da Gunko, vai perceber que algo tá estranho. As pupilas dela não são normais, e o olho direito parece ter um lance de ciborgue. Lembra da Diane quando ela virou ciborgue? Pois é, minha teoria é que a Gunko não é um clone 100% perfeito não. E o cabelo dela tem um tom bem parecido com o rosa da Diane e da Bonnie. Estranho, né? Mas tem mais. No capítulo 1147, o clone do Vegapunk apareceu com uma aparência bem diferente, e ninguém percebeu. O negócio é insano, porque o Oda joga essas pistas e a gente vai ficando maluco tentando entender. Aí o Brook solta uma bomba. Aquela mulher não podia ser. O cara reconheceu alguém, mas não foi a Diane, foi uma garota que ele viu no passado, e adivinha? Ela tinha tudo a ver com a Gunko. E quem era essa garota? Bonnie. Isso mesmo, Bonnie. Os caras da SGE sempre disseram que a Bonnie era parecidíssima com a Diane. E olha, a aparência delas ficou tão parecida que o Brook não deixou passar. Lembra daquela vez em que o Brook cortou e tinha o cabelo da Robin? Quem tava lá ajudando ele? A própria Bonnie. É claro que o Brook reconheceu a Gunko imediatamente, né? A semelhança não era por acaso. Agora, o grande mistério, por que a Gunko fica com o rosto coberto? O tapa-olho, a faixa, tudo isso é para esconder a verdadeira identidade dela. O autor deixou isso bem claro. E o cabelo curto, idêntico ao da Diane, só que no passado. O Brook percebeu tudo, porque ele tava lá quando cortaram o cabelo da Robin com a Bonnie. Ele sabe quem é quem, meu amigo. E no capítulo 1148, a Gunko aparece toda enrolada, com a boca tampada como uma múmia. Parece que estão controlando ela, né? O Brook até solta. Ela parece a Bonnie. A aparência pode enganar, mas o passado da Gunko tem tudo a ver com essa história. É incrível como o Oda planta essas pistas em silêncio, né? Cada detalhe encaixa como uma peça de quebra-cabeça e a gente vai ficando doido tentando montar. Então, meus amigos, bora falar um pouco sobre a personalidade da Gunko e ver se ela tem algo a ver com a Jeanne. Mesmo sendo uma clone, a Gunko parece ter mantido sua personalidade original. Ela era fãzona do Brock, principalmente da música New World, que basicamente fala sobre mudar o mundo. E olha só, esse é exatamente o pensamento da galera do exército revolucionário. A Jeanne, por exemplo, era a chefona da ala leste dos revolucionários. E aí vem o detalhe curioso, a Gunko usa um óculos que lembra muito os que o pessoal do Sabucola usa. Não só isso, o uniforme dela também bate muito com os dos outros membros do exército. Coincidência? Que nada. Ela escolheu essas roupas porque era o estilo que ela curtia. Mesmo sendo criada artificialmente, os gostos dela ficaram intactos. Escolheu o uniforme militar porque gostava, mas acabou ficando a cara dos outros. Outra coisa que entrega, Jeanne era doida por comida. Ela comia tanto, mais tanto, que o Kuma até dava parte dele pra ela quando moravam juntos na igreja em Sobat. E o Oda fez questão de mostrar que a Gunko puxou isso também. Lá no refeitório em Egghead, ela ficou toda empolgada, até corou de felicidade com a comida e o sal que o Kizaru trouxe. Comeu que só, e sem nem se preocupar com engordar, mesmo com medo de virar uma bolota por causa da comida dos sonhos do York. Ou seja, aparência, igual. Personalidade, igualzinha. A diferença é que a Gunko tá de bandana escondendo o rosto pra ninguém perceber que ela é na real a mãe da Bonnie. E olha que até agora o Oda não colocou a Bonnie cara a cara com a Gunko, hein? Ainda não chegou a hora da emoção bater forte, mas a gente já viu que sempre que a Gunko ataca alguém de forma descontrolada, tipo o Loki ou o Brook, ela sente dor no peito. Isso mostra que no fundo ela tem um coração bom. Ou melhor dizendo, ela ainda carrega o sangue e a alma da Jeanne. Uma mulher generosa, mas com aquela malandragem. Agora segura essa. A treta atual tá rolando na árvore de Elbaf, galho número 8. E número 8 foi citado antes por ninguém menos que o próprio Saint Saturn. Lembra? A Jeanne foi sequestrada para virar a 8ª esposa de um Tenryubito. Aí tu já pega a referência, Gunko vai recuperar sua humanidade nessa missão em Elbaf, mas vai fazer isso em segredo, agindo como espiã do exército revolucionário. Essa teoria já apareceu nos meus vídeos anteriores. E agora segura um nome que tá rolando nas fofocas. Quem será esse Tenryubito que sequestrou a Jeanne?
Minha aposta? Saint Figaland Gallen, o Cavaleiro Supremo. Já pensou? Ele pode ser o pai da Bonnie. Sim, tem gente dizendo que ele pode ter estuprado a Ginny numa dessas noites sinistras. O Oda adora jogar umas dessas, né? E como eu passo horas revirando os arquivos e dados da obra para trazer essas teorias doidas, acabo soltando vídeo atrás de vídeo. Tem gente que pergunta como eu aguento. Pô, é o arroz com feijão de todo dia. Tem que ralar mesmo. Mas bora voltar pro Figarland. Ele já mandou uma dessas. Quando o amor é ferido, ele fere os outros. Isso já entrega a personalidade do cara. Ele não amava nem esposa nem filho, típico de um Tenryubito mimado que acha que é dono do mundo. Quando ele apareceu pela primeira vez, tava de bermudão e regata branca. Climinha pós-noitada, hein? Devia ter saído direto de uma aventura antes de ser chamada. E Tenryubito, tu sabe como é? Tem mulher que não acaba mais. Esse aí já tinha 12 esposas e ainda queria sequestrar a enfermeira para ser a 13ª. Isso de abandonar esposa e filho nem surpreende. Mas olha, eu não tô só chutando não. Tem base nas infos que o Oda deixou. A teoria é que esse cara sequestrou a Ginny, tentou forçar uma gravidez e usou ela como cobaia para tentar transferir o poder de uma Akuma no Mi. Mas falhou. 2 anos depois do sequestro, jogaram a Ginny fora com um barco velho e doente, toda ferrada com a doença de pedras de safira. Ela voltou para Sobete, sozinha, segurando sua filhinha que nem nome tinha ainda. Quando o Kuma soube que a Ginny estava viva, largou tudo no exército para ir atrás dela. Mas chegou tarde demais. Ela morreu bem na frente dele. Cena triste demais, mano. Desde então, o Kuma criou a menina e deu o nome de Bonnie. Ela herdou a mesma doença da mãe. Resumão da história para quem tava perdido. E tem mais coisa. Numa das SBS mais recentes, o Oda mostrou versões trocadas de gênero dos personagens e a Bonnie apareceu com um visual meio brabo, estilo Shanks. A galera já começou a teorizar. Será que ela é filha do Figarland Shanks? Mas aí vem a dúvida. A família Figarland sempre foi conhecida por serem bonitões, cheios de mulheres ao redor, mas com uma vibe respeitosa, não pervertida. Então, como é que o cara teria tido 8 esposas? Seguinte, o Vei Summer chega na história dizendo basicamente que amor é bobagem. Pra ele, relacionamento é só curtição, nada de laços, nada de família. O cara é tão surtado que até criou uma técnica bizarra. Quanto mais você ama alguém, mais se fere por causa disso. Literalmente. Ele tem um poder que faz nascer uns espinhos invisíveis no corpo, e quando alguém tenta proteger quem ama, os espinhos perfuram o próprio corpo da pessoa. Psicopata, né? E aí vem a parte nojenta. Esse maluco usou a própria esposa como cobaia para um experimento enquanto ela estava grávida. Quem faz isso, bicho? Esse velho é o pacote completo do marido lixo e pai do ano. Só que não. A mente dele é tão torta que faz até os Tenryubito parecerem equilibrados. Só lembrar do Charlos, aquele lixo celestial que já teve 12 esposas antes mesmo da puberdade. Então, um maníaco como Summer ter 8 mulheres há 14 anos é até leve, mas segura que piora. A Jenny, que foi usada por ele, não era qualquer uma não. Ela era uma das cabeças da revolução no lado leste, mulher poderosa, inteligente e impossível de capturar. A não ser que quem capturou fosse alguém muito acima da média, tipo um cavaleiro sagrado. Agora imagina isso, Summer é um desses cavaleiros sagrados. E é aí que começa a fazer sentido a raiva do Dragon por esse grupo. O cara odeia tanto eles que tá até montando um plano pra acabar com essa galera de dentro do próprio governo. E lembra da vibe de ciclo que o Oda ama? O nome Summer pode ter sido inspirado num bobo da corte britânico chamado William Summer. Coincidência? Claro que não. Oda não dá ponto sem nó, e quem mais é bobo no mundo de One Piece? Caesar Clown, o palhaço químico maluco que fazia experiências em crianças em Punk Hazard. Coincidência que Summer também estava sequestrando crianças gigantes? Nem a pau. Os dois são iguais, monstros sem coração disfarçados de cientistas. A diferença é que Summer usa o amor dos outros para causar dor. Só que ele não contava com o pai do ano, o nosso querido Kuma. Esse homem apanhou com gosto para proteger a filha, enfrentando a fúria do próprio espinho sentimental sem nem piscar. O cara é um tanque blindado de emoção. E se tiver que enfrentar o Summer, ele vai descer a marreta. E para fechar com chave de ouro, ainda tem aquele mistério do poder especial da raça Buccaneer, que ainda tá meio na sombra. Talvez seja isso que mantém o Kuma de pé, mesmo depois de tanto sofrimento. E agora, com a Bonnie se recuperando e o Kuma com motivação no talo, a revanche tá garantida. E aí, será que o Oda vai fazer esse encontro acontecer? Summer contra Kuma. O pai que abandonou contra o pai que nunca desistiu. Se for verdade, pode esperar por uma das lutas mais emocionantes de toda a obra. E você? O que acha dessa teoria insana? Comenta aí embaixo, porque eu tô doido pra saber tua opinião. Antes de terminar, quero agradecer minha tripulação que fortaleceu no último vídeo. Jox12, o brabo que chega cedo e comenta com moral.
Senpai, presença confirmada igual hack do rei no meio da guerra. O Barão, lenda viva que navega com respeito e estilo. E o gigante Raimundo, sempre fortalecendo como verdadeiro comandante dos mares. Vocês são a força desse navio, os verdadeiros Nakamas que mantêm a jornada viva? Tamo junto e que venham mais aventuras pelos mares de One Piece.